para que as pessoas aceitem o Evangelho, o Espírito Santo fará. Ele estará aí com o poder disponível. Agora é preciso que nós creiamos nesse poder e que nós coloquemos esse poder em ação. Não adianta nada o Espírito Santo nos conceder esse poder. Jesus nos dá a autoridade para usar esse poder e nós não fazemos nada. Então é preciso uma ação de quem está ensinando, pregando a palavra de Deus, transmitindo o Evangelho. É preciso que ele acredite nas manifestações do Espírito Santo. É preciso que ele busque essas manifestações quando ele está pregando, quando ele está ensinando o Evangelho. Senão não vai acontecer nada. Deus não vai forçar você a fazer alguma coisa, a agir, a impor a mão sobre as pessoas. Deus não vai forçar você a ensinar, a falar sobre isso, sobre essas manifestações, quando você estiver pregando, estiver ensinando. É você que vai fazer, é você que vai estimular aí a ação, a sobrenatural ação do Espírito Santo, quando você estiver então ministrando. Então veja bem que nós temos que acreditar, buscar isso em nossa vida, e quando estivermos ministrando, nós temos que ter aí a fé, a coragem, a intrepidez de ministrar às pessoas os dons do Espírito Santo, para que eles se manifestem. Então entra aí uma ação geral, a ação de Deus. O Pai tem o seu projeto de salvação. Ele ordena a bênção para todos. O Filho, Jesus Cristo, é que a ação de Deus vem salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando. Ele tem todo aí o poder para fazer a obra de Deus. Agora, o poder que vem gerar isso é através do Espírito Santo. Esse poder vem com a presença do Espírito Santo em nós. Agora, é preciso a participação do ser humano, acreditando e ministrando essas manifestações. Então nós trabalhamos em conjunto. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Então o corpo está equipado com os dons. O corpo tem em si o Espírito Santo e consigo o Espírito Santo. Jesus é a cabeça desse corpo que conduz. E está aí Deus Pai ordenando a bênção, está no controle. Então é preciso que haja um trabalho em conjunto. Se o ser humano não acreditar e não ministrar, não vai acontecer nada. E é o que está ocorrendo hoje na igreja. As pessoas falam a respeito de Deus, falam sobre o poder de Deus, pregam, são bem intencionados, acreditam, mas não agem, não ministram. Então tem gente que prega bonito, ensina bonito sobre os dons, é uma maravilha. Mas se perguntar assim, existe algum dom do Espírito Santo operando através de você? E ele diz não. Ou então, ele dá um jeitinho de torcer aí a ação dos dons para que ele possa ser visto como alguém que tem pelo menos algum tipo de dom. Então ele coloca aí dom de sabedoria como se fosse saber ensinar a palavra de Deus, como alguém que anda buscando os livros, né, na internet, por toda parte, aprender a palavra de Deus, aí transmite bem, ou escreve bem sobre a palavra de Deus. Aí, para que as pessoas vejam que pelo menos ele tem um dom, ele fala que a palavra de sabedoria, por exemplo, é esse tipo de sabedoria que ele tem. Isso é forçar muito a barra, porque palavra de sabedoria é uma manifestação, ninguém pensa, ninguém estuda para acontecer. É de repente vem e você fala uma mensagem, uma revelação que você nunca nem imaginou que ia acontecer naquela hora. Então, tem nada a ver com isso.
Então é preciso que cada professor da escola bíblica dominical passe a acreditar que pode ser usado numa manifestação do Espírito Santo. É preciso que o professor seja exemplo para os alunos. Como é que você vai passar a vida inteira ensinando o que não acontece na sua vida, que não tem na prática da sua vida? Os alunos nunca veem o que você ensina acontecer na sua vida. Então, fala sobre evangelismo, não evangeliza. Fala sobre ler muito a Bíblia, muitas vezes nem leu a Bíblia toda até hoje. Fala sobre estudar a Bíblia e estuda 10, 15, 20 minutos, 1 hora no máximo, durante a semana inteira, para dar uma aula. Fala sobre dons do Espírito Santo. Não existe nenhum dom operando através do professor. Muitas vezes fala até em batismo com o Espírito Santo e nem é batizado ainda com o Espírito Santo, por incrível que pareça. Então, é preciso mudar isso. Não é possível que a própria liderança da igreja não esteja acreditando e colocando em prática aquilo que ensina. Não é possível. Então, será que nós estamos lá como aqueles fariseus do tempo de Jesus? Que só ensinavam e Jesus disse, olha, façam o que eles ensinam, o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa e fazem outra coisa. Eles ensinam a palavra de Deus, mas eles mesmos não praticam. Então nós temos que parar de representar um papel de cristão e passarmos a ser cristãos autênticos. É preciso que o poder de Deus se manifeste através de cada um de nós, professores da Escola Bíblica Dominical. Então busquemos essas manifestações, mas não só busquemos, mas coloquemos em prática. Oremos então pelas pessoas. Passe a fazer isso, você professor da Escola Dominical e você líder. Se é para todos os crentes, imagine para os líderes. Todos os crentes podem e devem ter dons do Espírito Santo operando em suas vidas. Imagine os líderes da igreja. Esses é que têm que ter mesmo aí os dons em operação, através dos seus ensinos, das suas pregações. Então nós temos excelentes pregadores que pregam muito bonito. Temos excelentes professores que ensinam maravilhosamente bem. O problema está na prática. O problema está na intrepidez, na coragem, na fé, em exercer essa fé, em colocar em prática essa fé. Então falar só não funciona no Evangelho. É preciso colocar em prática. Então estamos aí numa época muito difícil em que as pessoas se contentam com muito pouco. Deus tem tremendas coisas para fazer através de nós. Tremendos milagres, maravilhas para fazer através de nós. Mas se nós não nos dispormos a ministrar essas maravilhas de Deus na vida das pessoas, não vai acontecer nunca. Deus quer nos usar, mas de maneira tremenda. Cada um de nós. Agora é preciso que nós tenhamos aí fé no Deus que nós servimos e acreditemos nele. Que nós coloquemos a nossa confiança realmente nesse Deus. Vamos fazer isso daqui para frente. Vamos ver a nossa leitura bíblica que está aí no livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos acompanhar com o filme Atos. Descendo Filipe a uma cidade de Samaria, e ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, foi unânime em dar toda a atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade.
Então aqui nós vamos ver algumas manifestações de milagres, maravilhas que aconteceu através de Filipe. Veja bem que aqui diz que os demônios saíam das pessoas e que coxos, aleijados eram curados aí, né? Era uma coisa maravilhosa que estava acontecendo, uma manifestação poderosa do Espírito Santo. E as pessoas se alegravam com isso, tinham desejo de estar ali perto de Filipe, escutando a pregação dele, porque sabia, toda a multidão sabia, que algum milagre ia acontecer. Então eles estavam sempre por perto, estavam sempre ouvindo a palavra de Deus. E nós temos aí 1 Coríntios capítulo 12, falando então da nossa listagem sobre os dons do Espírito Santo. Vamos ler então. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Então é uma listagem aí, como nós já vimos, né, essa leitura, já comentamos essa leitura na lição anterior. E falamos em outras lições também. Então aí são as manifestações. Existe aí então, falando sobre as operações de Deus, fala sobre aí os ministérios de Cristo e fala sobre os dons do Espírito Santo, que são os dons que nós estamos estudando nesse trimestre, agora dessa parte da lição 6 em diante. Então estudamos os 3 primeiros dons na lição 6. Estamos hoje estudando os dois seguintes. Estudamos aí os 3 primeiros dons na lição 6. Hoje estamos estudando mais 3 dons, né? Fé, aí, com dons de curar e maravilhas ou milagres agora nessa lição. E na próxima lição, então, nas próximas lições, estaremos vendo aí os últimos 3 dons, falando então sobre profecia, dom de línguas e interpretação de línguas. Então veja bem que esses dons, essas manifestações do Espírito Santo, é o quê? É um resultado, é um cumprimento do que Jesus havia já prometido aos seus discípulos. Ele não prometeu apenas o batismo com o Espírito Santo, mas ele prometeu os dons do Espírito Santo também. Ele diz: o Espírito Santo estará convosco. E ele diz também dos sinais, prodígios, maravilhas que eles realizariam pela fé em seu nome. Então, se você é um discípulo de Cristo, você também tem aí em sua vida a operação do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo. Só é preciso você acreditar e ministrar isso. Então vamos agora estudar mais detalhadamente sobre então os 3 aí dons que estão no segundo grupo. Nós estudamos o primeiro grupo, os dons de revelação. Agora nós vamos estudar aí os dons de poder. Então, fé e dons de curar e maravilhas ou milagres. Vamos estudar então. Então, baseados aí na nossa leitura, nós vamos ver aí a sequência, o que aconteceu em Samaria. O que estava acontecendo? Primeiro, nós vamos ver que Filipe fazia o quê? Desceu a Samaria, saindo da grande perseguição que estava acontecendo em Jerusalém, e lá ele pregou o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus, ele é acompanhado com sinais, prodígios e maravilhas. Veja bem que o Evangelho verdadeiro do Reino de Deus tem aí o batismo com o Espírito Santo e existe o que? As manifestações do Espírito Santo. Não é só o batismo, não é só falar em línguas. O falar em línguas como resultado do batismo com o Espírito Santo é para nós orarmos, para sermos edificados, para falarmos diretamente com Deus. Agora, existem as manifestações do Espírito Santo, acompanhando a pregação do Evangelho. Não é só falar em línguas. Então vamos ver que o Evangelho que Filipe pregava era confirmado por Deus por sinais, prodígios e maravilhas. As pessoas viam e ouviam